Do Senhor aos irmãos, glória a Deus por estarmos aqui quem vos fala é o irmão Jael Cândido. Antes de tudo, peço para os irmãos deixarem seus likes, os que não for inscritos, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, sem deixar de comentar também. Seu comentário é muito importante, tanto quanto o seu like, amém? Eu estou trazendo aqui rápido a lição de número 2, a natureza dos anjos, a beleza do mundo interior. Um breve comentário, tem um pouco tempo e desde já peço desculpa por esse trajes, amém? O título da lição é A Natureza dos Anjos, a Beleza do Mundo Espiritual. Bendizer o Senhor, o textuário diz, bendizer o Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Salmo 103, versículo 20. Verdade prática, os anjos são seres reais, espirituais e celestiais a serviço de Deus e enviado para ajudar os que vão herdar a salvação. Vamos para a leitura bíblica em classe? Leitura bíblica em classe diz assim, no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 35. E no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entretanto o anjo onde ela estava disse, salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és entre os homens. E vendo ela, turbou-se muito com aquela palavra e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-á o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui a leitura bíblica em classe, e os objetivos específicos da lição está em mostrar, ou seja, o objetivo geral, mostrar os anjos como seres espirituais reais, cujo serviço glorifica a Deus e auxilia seu povo. Amém? Vamos para a introdução da lição. Então, amados irmãos, demos uma paradinha, vamos continuar novamente com a introdução da lição. Vamos para os comentários. Os anjos estão presentes na Bíblia desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, e o número deles é incontáveis. Eles aparecem a muitas pessoas na história do povo de Deus, trazendo uma missão específica. A presente lição pretende mostrar que eles não são mitos nem lendas, mas seres reais e continuam atuando na vida da igreja. Amém? Dá-se para entender que desde Gênesis a Apocalipse, os anjos já existiam, ou seja, já estavam presentes. Nós sabemos que antes de Deus fundar tudo que existe na terra, da vida aos seres, os anjos já existiam a serviço de Deus. Amém? Então eles, desde o início, nas escrituras, de Gênesis a Apocalipse, você vê a atuação dos anjos. E hoje ainda estão
presentes a serviço da igreja. Amém? Vamos ao primeiro tópico, os anjos. Quem são eles? Quem são os anjos? Os anjos são uma classe de seres criados por Deus, assim como os seres humanos foram também criados. A palavra anjo chegou à nossa língua pelo latim angelus, uma transliteração do termo grego angelus, que a Septuaginta empregou para traduzir o hebraico malak, mensageiro ou anjo. Na nossa cultura, quando se fala em anjos, todos entendemos o que isso significa. Vem à nossa mente os seres espirituais e sobrenaturais que habitam no céu, mas o termo tem significado mais amplo. Amém? Então você vê que anjos são seres espirituais criados por Deus, né? São uma classe de seres. Assim como nós fomos criados seres humanos, também foram criados anjos de Deus. Amém? Então você vê que anjos quer dizer aqui na Septuaginta, né? Empregaram-se o termo malak, eu não sei como outros leem ou como é o certo. Trata-se de mensageiro ou de anjos. No caso, os anjos estão a serviço do rei. Quanto a nós, a entregar-nos mensagem, a nos livrar, a nos ajudar. Ou seja, quem Deus enviou na fornalha de fogo para livrar os 3 jovens? Quem Deus enviou para livrar Daniel da cova do leão? Quem Deus enviou para parar o sol e a lua, né? Quem Deus enviou para abrir o mar, fazer ali parede de um lado, parede do outro. Então, nós vemos que no tempo de Ló, nós vimos que Deus enviou anjos na semelhança humana. No tempo de Abraão também. Mas hoje, eles são mais... são invisíveis. Vêm ao nosso serviço, mas... não se mostram a nós, porque eu acho que nós somos incapazes, nós estamos piores do que Isaías quando viu os anjos de Deus no capítulo 6 do livro de Isaías. Segundo tópico, os gregos e os romanos. Vamos lá. O mundo grego usava ângelos para o mensageiro ou embaixador em assuntos humanos. Alguém que fala ou age em nome de quem o enviou. Foi essa a palavra usada na Septuaginta para traduzir o hebraico malaico ou malaico. Entre os romanos, a ideia não era diferente dos gregos. Você vê que os gregos e os romanos tinham ideias aparentes. Então, eles usavam, né, ângelos como mensageiro ou embaixador, que é aquela pessoa que vai em assuntos humanos, né? Alguém que fala ou age em nome de quem enviou. No caso, mensageiro. Anjos são mensageiros de Deus. Fala e age por Deus, ok? Eles são enviados por Deus na face da terra. Na Bíblia, vamos lá. O termo malai, na cultura judaica, indicada um ser celeste e espiritual dotado de poderes sobrenaturais e acima de qualquer humano. Em Salmo 103 e 20, onde nós lemos 2 Pedro capítulo 2, versículo 11, eles pertencem à corte de Javé no céu, onde o louvam e servem. Seja Isaías capítulo 2 e 3 e Apocalipse 5, verso 11, 7 e 11 também. Você vê que
Os anjos são seres dotados de poderes sobrenaturais acima de qualquer humano. Eles são seres celestes, né? Pertencem à corte de Javé, que é de Deus, do nosso Senhor, onde louvam e servem. Aí você vai encontrar uma passagem que vai tirar toda a sua dúvida no livro de Isaías, capítulo 6, a partir do 1º. Convém nunca perder de vista que esta palavra se aplica também a mensageiros humanos. O profeta Ageu foi chamado de Malak, ou Yahshua, o embaixador do Senhor, ou enviado do Senhor. João Batista é outro exemplo do uso do termo para os humanos. Amém? Malaquias capítulo 3, versículo 1 e Marcos capítulo 1, versículo 2 e 4, você vai ver essas referências. Então os anjos, eles têm esta finalidade, muito embora alguns homens foram considerados desta forma. A palavra anjo significa mensageiros. Nas escrituras, os anjos sempre desempenharam essa função. Você vai encontrar bastante no início do Velho Testamento, Deus, né, com aquela amizade com Abraão. E você vai ver muito um relacionamento. Você vai ver em Juízes também, quando Deus fala com Gideão. E muitas outras passagens você vai encontrar falando acerca dos anjos. Vamos ao segundo tópico. Os seres celestiais para servir. Natureza. Os anjos são criaturas espirituais invisíveis aos seres humanos. Eles são sobrenaturais e, como os humanos, possuem natureza racional. São em grandes multidões no céu. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 22 e Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. Como criaturas, não são autônomos nem dependentes. Não agem como tal e nunca recebem adoração. A habitação deles é o céu, e eles veem sempre a face do Pai. Mateus capítulo 18, versículo 10. Não possuem corpo físico ou material, mas podem se apresentar na forma humana quando ocorrem nas manifestações angelofânicas. Essas aparições ocasionais são bíblicas. Os anjos são assexuados, não se reproduzem nem estão sujeitos à morte. Marcos capítulo 12, versículo 25, Lucas 20, 26. Amém? Então veja que os lugares dos anjos, os anjos são criaturas espirituais e invisíveis aos seres humanos. São sobrenaturais. Como seres humanos possuem racional, ou seja, eles pensam. São grandes multidões no céu, ele habita no céu, né? São autônomos, não são autônomos nem independentes. Não agem como tal e nunca recebem adoração, ou seja, não adianta adorar. Há doutrinas que adoram a anjos, mas os anjos foram feitos para adorar a Deus. Ele habita no templo do Senhor, ou seja, no céu. Os anjos não possuem corpo físico ou material. Ele não pode, mas pode se apresentar de forma humana. Nós vamos ver isso na passagem onde Deus enviou os anjos para tirar Ló de Sodoma e Gomorra, ou seja, de uma das cidades. Então, os anjos não se reproduzem, eles são assexuados. Por que eles não precisam reproduzir? Porque os anjos não morrem, ou seja, não são sujeitos à morte, então não precisam se multiplicar. Deus fez aquela quantidade e aquela quantidade vai até, ou seja, vai de eternidade em eternidade, né? Nós precisamos ter relacionamento, nos multiplicar, porque morremos
e se fôssemos igual aos anjos no termo de ser assexuado, a terra se acabaria, não teria sentido, né? Mas os anjos não precisam disso. Os anjos assistiram a Jesus durante todo o seu ministério terreno, na tentação do deserto, na agonia do Getsemane, na ressurreição e na ascensão aos céus. Eles estavam diante de Deus. Amém? Vamos ao segundo subtópico do segundo tópico, o ofício, ou seja, o que os anjos fazem. Não é possível descrever todas as atividades dos anjos em tão pouco espaço. A Bíblia mostra a atuação deles nas diversas esferas no céu e na terra. Uma das suas atividades, e a principal delas, é louvar e glorificar a Deus. Está escrito em Salmo 148, versículo 2. Eles executam obras em favor de homens e mulheres para socorrer e ajudar as suas dificuldades, e são eles que levam os salvos ao lar eterno. Lucas capítulo 16, versículo 22. Veja qual é o principal ofício dos anjos. Antes que tudo, servir e adorar a Deus. Amém? As atividades dos anjos, eles vão atuar nessas diversas esferas, entre o céu e a terra, mas a atividade principal é louvar e glorificar a Deus. Amém? Em segundo, eles executam obras em favor de homens e mulheres para socorrer e ajudar nas dificuldades. Então são eles que levam os salvos ao lar eterno. Amém? Além de louvar e glorificar o nome dele, ele vem a favor dos seres humanos e no final de tudo, quando acaba a jornada do ser humano, ele vem, leva a alma, o espírito do salvo, daquele que morreu em Cristo para morar no céu. Amém? Vamos ao terceiro subtópico, a ação dos anjos durante o ministério de Jesus. Sua participação já começa antes mesmo do nascimento de Jesus. Quando o anjo Gabriel anunciou a Zacarias o nascimento de João Batista, isso está escrito no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 18 e versículo 19. E 6 meses depois, o nascimento de Jesus a Maria, né? Veja que antes ele revelou, o anjo Gabriel revelou que Jesus nasceria. Aliás, anunciou a Zacarias o nascimento de João Batista. Isto porque João Batista? Porque João Batista foi o precursor de Jesus. João Batista veio em função de Jesus, veio como mensageiro. Aí 6 meses depois, né, o anjo veio e anunciou o nascimento de Jesus a Maria. Aí os anjos assistiram a Jesus durante todo o seu ministério terreno, na tentação do deserto, na agonia do Getsemane, na ressurreição e na ascensão aos céus. Amém? Então os anjos estiveram anunciando. Você vai ver que ele tanto anunciou João Batista, precursor de Jesus, aquele que veio antes anunciando a sua chegada, anunciou a Maria, o anjo veio e anunciou os pastores, anunciou os magos, que Jesus haveria de nascer. Então os anjos têm essa função. Glória a Deus pelos anjos que estão ao nosso serviço. As escrituras sagradas revelam existir mais seres no céu da mesma natureza e com a mesma posição de arcanjos. Amém? Vamos ao terceiro tópico. As hostes angelicais. A Bíblia menciona as categorias angelicais sem apresentar detalhes de sua natureza. Somente se manifesta em alguns casos, como veremos a seguir. Primeiro subtópico, as hierarquias angelicais. Vamos lá. O apóstolo Paulo conclui nessas hierarquias duas duplas de seres,
tronos e denominações, ou seja, dominações, e principados e potestades. Né? Colossenses capítulo 1, versículo 16. Alguns acham que a primeira dupla seja uma referência às coisas visíveis e as outras duas às coisas invisíveis. Uma tentativa sem sucesso. Os tronos estão localizados no céu. Daniel capítulo 7, versículo 9 e Apocalipse capítulo 4, versículo 4. Mas a literatura pseudoepígrafa dos antigos rabinos tem os tronos como seres celestes. A maioria dos expositores do Novo Testamento conhece o termo tronos como contexto, como classificação angelical. As dominações se referem aos poderes celestes. Efésios capítulo 1, versículo 20 e 21. A explicação sobre os principados e potestades foi dada na ligação passada. Amém? Então, os tronos são seres celestes. Amém? Tanto que alguns, né, tiraram essa finalidade. E nós sabemos que são seres celestes. Vamos ao segundo subtópico, serafins e querubins. São outras duas categorias de anjos sobre as quais a Bíblia revela algo mais do que a categoria anteriores. O termo serafim significa flamejante, brilhante, refulgente. Os serafins são criaturas sobrenaturais associadas à glória de Javé e representa a presença e grandeza e a majestade divina. Glória, Isaías capítulo 6 e 2. Os querubins simbolizam a transcendência de Deus, o qual habita entre os querubins. 1 Samuel capítulo 4, versículo 4. Eles são representados como criatura aladas colocadas no propiciatório da arca do concerto. Amém? Então veja que os querubins, é muito bonito isso aqui. Os querubins, o termo serafins, aliás, significa flamejante, brilhante, refulgente. Isso aqui é lindo, né? Os serafins são criaturas sobrenaturais associadas à glória de Deus, que Javé é Deus, e representa a presença, a grandeza e a majestade divina. Amém. Amém. Vamos continuar. Os arcanjos, tópico 3, arcanjos. Esse termo significa chefe ou líder dos anjos. Essa palavra só aparece 2 vezes na Bíblia com voz de arcanjos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Mas o arcanjo Miguel, quando contendias. Judas capítulo 9. Os tratados de teologia costumam incluir Gabriel como arcanjo. Miguel e Gabriel são os únicos anjos mencionados por nome na Bíblia. O nome Miguel, que é Micael, em hebraico, significa quem é semelhante a Deus, e Gabriel, versão de Deus. E Gabriel Grivel, varão de Deus. As escrituras sagradas revelam existir mais seres no céu da mesma natureza e com a mesma posição de arcanjos. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel capítulo 10, versículo 13. Veja que a expressão um dos primeiros príncipes mostra existirem outros como Miguel. Amém? Veja que eu achei muito lindo
a palavra aqui, os tratados, né? Miguel e Gabriel são os únicos anjos mencionados por nome na Bíblia. O nome Miguel, em hebraico, significa quem é semelhante a Deus. Ou seja, uma pergunta, né? Quem é semelhante a Deus? É o nome Miguel, e Gabriel é varão de Deus. Amém? São essas duas. Então, mencionado na Bíblia como arcanjos, tem Miguel e Gabriel, mas segundo algumas expressões, existem mais arcanjos no céu. Amém? Vamos ao quarto tópico para nós concluirmos aqui. Jesus e o arcanjo Miguel. O ministério dos arcanjos em relação a Jesus vem desde o anúncio do seu nascimento até a sua ascensão no céu. Miguel é um anjo e se inclui também nesse ministério. Amém? Miguel é anjo. A identidade de Miguel, primeiro tópico, ou seja, primeiro subtópico. As escrituras falam muito pouco a respeito desse anjo. O seu nome aparece 5 vezes na Bíblia como príncipes. Daniel, capítulo 10, versículo 13, 21, capítulo 12, versículo 1. Arcanjo, Judas, capítulo 9, ou seja, versículo 9. E combatente contra Satanás e seus anjos, em Apocalipse 12, 7. Alguns grupos religiosos ensinam que Miguel é o próprio Jesus Cristo. Esse pensamento não nos surpreende, pois um desses grupos é arianista. O que nos chama a atenção é o fato de outros grupos cristãos que afirmam crer na Trindade confundam o Criador com a criatura. Não tem como Jesus ser Miguel, porque Jesus é Criador e Miguel é criatura. Livro de João, mais certeza do que essa não tenho. Livro de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, mas o Verbo se fez carne. Então ele, Jesus, é Deus e Gabriel é um anjo. Amém? Ou seja, aí Miguel é um anjo. Dando aqui refazendo aqui a afirmação. Amém? Então alguns podem confundir por falta de entendimento, por não ler a Bíblia direito, por não raciocinar as coisas corretamente. Amém? Vamos ao segundo subtópico. Uma diferença abissal. Não é verdade que o Senhor Jesus Cristo seja o mesmo Miguel, pois há uma diferença abissal entre ambos. Jesus é Deus, o Criador e transcendente de Miguel. Miguel é anjo, portanto é criatura. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, onde eu citei. Colossenses, capítulo 1, verso 16 e 17, e Judas, versículo 9. Jesus é adorado até pelos anjos, e isso inclui o próprio Miguel. No entanto, Miguel, sendo anjo, não pode ser adorado. Hebreus, capítulo 1 e 6, Apocalipse 19 e 10 e capítulo 22, 8 e 9. Amém? Jesus é o Senhor dos senhores e Miguel é príncipe. Em Apocalipse 17, 14, Daniel, capítulo 10, 13 a 21. Não se deve, portanto, confundir o Criador com a criatura. Jesus é Criador. Jesus criou Miguel. Miguel é príncipe, tem autoridade, mas não é Jesus. Jesus é Senhor. Jesus é Deus. Miguel é arcanjos. Amém? Miguel é príncipe. Miguel é quem está a serviço de Jesus como um rei. Amém? Concluindo aqui, a Bíblia traz muitas informações acerca dos anjos e apesar das inúmeras referências bíblicas, ainda muito pouco sabemos a respeito de que eles são e do que fazem. A diferença entre os anjos e os humanos está, entre outras, no fato de que a nós o Criador deu a capacidade reprodutiva e para tal, quando criou o ser humano, criou um casal que geraria outros da mesma espécie. Os anjos não se
reproduzem. Amém? Então essa é a nossa diferença dos anjos. Os anjos são assexuados e nós podemos reproduzir também. Amém? Que Deus abençoe. Curta aí o vídeo, dê o like. Aqui quem vos fala é irmão Jael Cândido. Já me apresentei aos irmãos. Mais uma vez pedindo desculpa pelos trajes. Aproveitei o tempo no trabalho para gravar esta lição e que Deus possa lhe abençoar através dela. Amém? Não deixe de me ajudar nesses vídeos. Que Deus abençoe.